Vivo, no stream. Bom, pessoal, eu não sei, agora eu não consigo mais ver vocês, infelizmente nós tivemos aqui um problema sério e absolutamente inesperado. O YouTube, não sei por que razão, tirou o vídeo do ar, porque, segundo a informação que obtivemos, ele violaria os termos de serviço da comunidade, eu não sei exatamente o que representa isso, como esses são algoritmos absolutamente fechados e sem qualquer possibilidade de termos conhecimento disso, mas nos causou um problema, porque tivemos que, quase numa operação de guerrilha, criar um novo link aqui no Meet, transferir para o StreamYard para vocês poderem assistir. Tinha gente, inclusive, de fora, público externo, que estava assistindo, e, infelizmente, essas pessoas não vão poder assistir, não vão poder mais nos assistir. Inclusive, minha irmã, eu tenho uma irmã, que também é uma mulher trans, Jaqueline Muricy, estava assistindo, e ela agora não pode mais. Bom, mas vamos continuar. Yuna, eu te peço desculpas, obviamente, por causa disso, embora nós não tenhamos tido nenhuma participação nisso, eventualmente pode ter havido algum tipo de denúncia, não é? Mas é um tema que, inclusive, eu vi aqui em grupos de WhatsApp, e também já vi, existem diversos outros vídeos no YouTube a respeito desse tema, mas, infelizmente, pode ter ocorrido algum tipo de denúncia, e o YouTube, numa atitude deplorável, numa atitude muito triste, não é? Nos tirou do ar num evento absolutamente acadêmico, absolutamente transparente, respeitoso a todas as regras de convivência, mas talvez não tenha respeitado uma grande regra de convivência para um mundo transfóbico, para um mundo pautado no poder de um elitismo heterossexual, de uma gramática heterossexual que não admite outras vozes, outras falas que sejam desbordantes desse circuito colonializado de poder dos grupos dominantes sobre aqueles que não podem ter voz, não podem ter fala, não podem mostrar a sua voz, não podem mostrar a sua face nesse mundo absolutamente colonializado. Então, é lamentável que isso tenha ocorrido. Eu quero deixar aqui, na presença de todos, o meu veemente protesto em relação a isso. Vamos ver que providências adotamos depois, relativamente ao YouTube, porque é desrespeitoso isto, não é? Muito desrespeitoso isto para um debate que é absolutamente franco, aberto, não é? Sujeito a qualquer tipo de questionamento, obviamente, não é? Porque onde há debate democrático, há necessariamente espaço para a dúvida e para o diálogo, e o diálogo pressupõe que nós não estamos lidando com certezas absolutas, mas há sim uma instância dessa estrutura repulsiva, discriminatória, em que há certezas, e uma dessas certezas é que os que sofrem o preconceito, os que sofrem a discriminação, os que sofrem a opressão, não podem lutar pela sua autonomia, não podem lutar pela sua libertação, não podem lutar para um mundo mais livre, mais democrático. Então, fica aqui, na minha fala, na minha voz, a indignação da escola judicial, a indignação do Tribunal Regional da 5ª Região, com essa atitude abjeta de quem denunciou, de quem cometeu esse vilipêndio de covardemente denunciar algo que era absolutamente correto, não é? E pelo vilipêndio do YouTube. Mas vamos continuar, Yuna, eu te retorno a palavra. Eu não sei exatamente em que ponto nós terminamos, porque não sei exatamente em que momento eles derrubaram o vídeo, mas eu te retorno a palavra para você retomar o seu discurso
para você retomar a voz e para que você nos anuncie a todos o que você vinha nos dizendo. Agradeço pelas palavras, doutor, e faço delas as minhas, né? Inclusive, eu estou aqui aberta, completamente aberta para o contraditório. É no contraditório que crescemos e que, inclusive, reforçamos as nossas convicções, né? Então, enfim, aproveitar esse espaço de fala para reafirmar esses valores, me colocar completamente à disposição para, inclusive, construir diálogos após essa primeira apresentação, que é mais dura, mais expositiva, mas que, obviamente, não impede essa fluidez das informações. Infelizmente, é algo que já ocorreu com outros colegas palestrantes que também abordaram o mesmo tema. Meu companheiro, inclusive, já teve um vídeo deletado pelo YouTube, a despeito de todo o nosso cuidado de fazer um slide personalizado, com fotos nossas, livres de direitos autorais, né, justamente para não enfrentar esse tipo de situação, mas é recorrente o que aconteceu aqui quando o debate é sobre gênero e sobre transexualidade. Então, eu também lamento muito, mas vamos retomar, né? Eu acredito que o ocorrido tenha se iniciado em meados da minha apresentação. Não sei se darei conta de trazer todos os elementos articulados aqui, né, que, como eu estava dizendo, a minha própria trajetória, pelo que eu explicitei, já nos dá pistas para depreendermos melhor as violências que atravessam a população transgênera, né, mas, de modo geral, eu dizia que eu estou, na verdade, no escritório de advocacia que trabalha com inclusão da população trans. Do contrário, não estaria, por conta da violência institucional, e também estou atualmente no CPDD, que é o Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBTs da Bahia, que é um equipamento estatal para atender as demandas da população trans. Eu atuo no setor jurídico e pegamos, inclusive, muitas demandas de transfobia no espaço de trabalho, mesmo nos ambientes que prezam, de alguma maneira, pela inclusão, né, e já posso adiantar, né, um sintoma que é a falta de políticas para permanência. Vamos chegar nesse debate mais adiante, mas temos que ter essa mirada de que não basta incluir, é preciso dar ferramentas para que esse sujeito permaneça no espaço, né? O que deveria ser o basilar da inclusão, né? Que a inserção é diferente da inclusão. A inclusão deveria pressupor permanência. Então, eu sistematizei aqui um sumário e, como eu dizia antes do ocorrido, essa primeira parte, né, que é a parte mais teórica, eu vou seguir o slide, vou tentar, de alguma maneira, seguir esse slide, mas quando eu, de alguma maneira, abordar a minha trajetória e as minhas experiências para, a partir daí, pensar as violências no mercado de trabalho, o preconceito no mercado de trabalho, que é o eixo desta fala e desse momento, eu já vou ficar mais livre em relação ao conteúdo, tanto que eu evitei até construir e sistematizar esse pensamento para não me prender muito às imagens e trabalhar mais essas questões de maneira mais ensaísta, talvez, né, mais filosófica, para pensar, de repente, um cenário que proponha modificações, porque não basta identificar a situação, é preciso dar propostas de intervenção para o que aí está. Então, eu não tenho, não tenho nenhuma pretensão de ostentar um discurso salvacionista. Sei que precisamos caminhar muito no debate para conseguirmos um cenário como este, que eu vislumbro, que talvez ainda seja utópico, mas, de alguma maneira, a minha humilde trajetória, que passeia pelo campo da vivência e pelo campo da ciência, pode, de alguma maneira, trazer sinais, né, ainda primitivos, de como agir dentro desse cenário. Então, eu vou iniciar falando um pouco da dicotomia sujeito e objeto, que é muito importante para que a gente entenda o lugar da pessoa trans no mundo, né? Vou trazer também uma revisão de conceitos, porque uma dificuldade que eu observo muito quando se trata de questões trans é a falta de cuidado do especialista em trazer uma terminologia adequada para falar da população trans. É comum, por exemplo,
a gente encontrar pessoas chamando mulheres trans no masculino, homens trans no feminino, não explicam muito bem o que é uma mulher trans, o que é um homem trans, né? Não se pensa um cuidado com a linguagem, e nós sabemos que terminologias, como diz a pensadora Viviane Vergueiro, mulher trans, terminologias são a ponta do iceberg, né? E quando falamos da linguagem, a sua influência no mundo, estamos falando da produção de verdades sobre o próprio mundo, porque sem esse revestimento da linguagem, dos conceitos, dos significados e dos significantes, quem seríamos, afinal? Né? Inclusive, é esse o principal fator que nos difere dos demais animais. Então, linguagem também produz realidade na medida em que produz sentido. Se hoje eu posso ser respeitada em alguma medida, enquanto mulher, é porque adequamos a linguagem, criamos conceitos, compreendemos o que é a transexualidade, a transgeneridade, essas grandes categorias de análise guarda-chuva, e de alguma maneira, instituímos essas nomenclaturas, homens trans, mulheres trans, então a linguagem é muito importante, e nesse sentido, pensar também as metodologias e as epistemologias de pesquisa. Esse é o primeiro eixo, né, que é a dicotomia sujeito e objeto e revisão de conceitos. Depois eu vou entrar na questão mais rígida do feminismo, para que a gente entenda como que a ciência chegou até o momento, e, a partir daí, entendendo quais são os pressupostos ideológicos e aquilo que move um olhar qualificado sobre os corpos trans, aí chegamos na violência que esses corpos passam. Eu acho fundamental ter esse momento. Então, trago como provocação, a partir de tudo que foi dito e de tudo que será dito, né, essa frase: qual lugar reservamos às pessoas trans em nossas abordagens? Né? E fica aí a dica para todos os profissionais, todos os operadores de direito, que em algum momento de suas trajetórias, mesmo que não seja de imediato, vão lidar de alguma maneira com corpos trans, porque a transgeneridade está em todos os espaços e principalmente porque a população trans ainda tem uma demanda muito grande de judicialização da vida, por que não? Já que todos os nossos direitos são negados, estamos lutando ainda para sermos reconhecidos e reconhecidas enquanto seres humanos. Então, é comum que as pessoas trans busquem esse poder, né, e vejam no direito, que é esse dispositivo bilateral e atributivo, uma saída para resolver conflitos que são completamente negligenciados pelo legislador brasileiro, que é uma figura omissa para a população LGBT de modo geral. Então, a estratégia é, sobremaneira, buscar novas miradas. E aí eu trago isso, né, essa dicotomia sujeito e objeto, para repensarmos a nossa própria ciência, né? Embora se questione muito se o que a gente estuda no campo do direito é ou não ciência, mas precisamos repensar esse repertório intelectual que nós trabalhamos aqui dentro, em um cenário em que o positivismo ainda é muito presente, sobretudo o positivismo nas metodologias científicas, né? E é justamente essa visão mais enrijecida que separa radicalmente o sujeito e o objeto, né, para não entrar em questões muito técnicas que tomariam parte considerável dessa live, é essa dicotomia radical que tem sido borrada na contemporaneidade, que coloca a população trans sempre como objeto de estudo. E o meu sonho é que a maioria da minha população consiga adentrar o ensino superior, para que possamos, através das nossas visões, das nossas perspectivas e das nossas produções de saber, que são produções contra-hegemônicas, que são produções decoloniais, que nós consigamos fazer a trajetória de objeto para sujeito, assim como já trazemos uma trajetória de gênero, porque o sujeito, ele é o ser humanizado. O sujeito, inclusive, ele não é marcado. Quando um pesquisador hegemônico, ele trabalha a sua pesquisa, ele não fala que ele é branco, que ele é heterossexual, que ele é cisgênero. Porque quem é marcado é o homossexual, é o negro, é a transexual. Então, nós ainda somos marcados, e mesmo quando nós somos convidados e convidadas para palestras e locais de fala, sempre nos colocam no campo da vivência, porque a ciência nos é negada, ainda que sejamos pesquisadoras e cientistas. Então, uma travesti, por exemplo, é importante se atentar à nomenclatura, uma travesti, porque estamos falando de uma pessoa que traz uma identidade feminina no seu convívio social, ela pode ser astrônoma, ela pode ser engenheira,
ela pode ser médica, neurologista, e estar produzindo sobre qualquer tema. No entanto, ela muito provavelmente só será convidada nos espaços acadêmicos para falar de gênero, porque esse é o único lugar que nos colocam, mas não de uma perspectiva científica, e sim como um relato de experiência, um mero depoimento, e não querendo invalidar essas contribuições, mas nós temos também outras contribuições. Então aqui eu vou tentar casar a vivência e a minha humilde contribuição à ciência dentro do que eu acumulei na minha trajetória. Então, essa é uma pista, mas que eu dou para que tenhamos um olhar qualificado, né? Que lugar nós reservamos às pessoas trans, né? E aí eu espero que, de alguma maneira, a gente consiga galgar um cenário em que possamos falar sobre qualquer coisa e falar também como pesquisadoras especialistas, né? Porque quase sempre os eventos têm um especialista em transexualidade e uma transexual, como se nós não pudéssemos ser especialistas de nossas próprias histórias e de nossos próprios saberes. Então, eu deixo essa frase, né? Pessoas trans podem falar sobre quaisquer assuntos e também enquanto especialistas. E eu vou dar uma acelerada aqui, porque o tema do mercado de trabalho é muito amplo, mas só para trazer uma revisão de conceitos, né? Eu tenho aqui esse bonequinho, que eu utilizo bastante, eu acho ele bastante didático para uma revisão de conceitos, né? E aqui nós temos a expressão de gênero, que está aí pontilhado, tá vendo? Representando talvez a pele, né, o corpo de modo geral. A expressão de gênero é como nós nos comportamos e nos apresentamos para o mundo, se de maneira mais masculina, mais feminina ou mais andrógena, né, ou neutra, como alguns pensadores preferem. Então, a expressão de gênero não define identidade, gente. E aí eu estou falando a partir do acúmulo dos estudos de gênero. É óbvio que existem outros repertórios, outros caminhos. O caminho que eu sigo é o caminho das contribuições das ciências humanas e sociais dentro de um repertório que pode se chamar hoje em dia de gênero. Tá? Então, nessa perspectiva, a expressão de gênero não define identidade. O que isso significa? Um homem pode ser afeminado, uma mulher pode ser masculinizada, e isso não vai fazê-los menos homens ou menos mulheres. No entanto, para alguns sujeitos, essa feminilidade, essa masculinidade se constrói de maneira tão profunda que ela não pode ser pensada de outra maneira, senão como uma identidade. E aí, a identidade aqui está representada pelo cérebro do biscoitinho, né? E aqui especificamente, né, a identidade pode dizer respeito a qualquer manifestação identitária, mas no campo de gênero, né, tratamos de identidade de gênero, que pode ser homem, mulher, ou identidades não binárias, que, inclusive, são respaldadas em sociedades pré-colonização, né? Eu tenho como exemplo os Two Spirits, que são os dois espíritos indígenas, temos as Muxis ou Muxis no México, temos as Hijras na Índia, temos as Virgens juramentadas da Albânia. Então, quem quiser se debruçar nessas identidades de gênero, para além do binário homem e mulher, né, basta olhar a nossa história e que perceberemos que essa rigidez, né, que cristaliza o homem e a mulher é algo mais colonial, e por isso que a decolonialidade é um dos eixos da minha pesquisa. E aqui, no coração do biscoito, nós temos a atração, que seria a sexualidade. Sexualidade é um termo guarda-chuva que abarca as orientações sexuais. Então, temos heterossexual, bi ou pansexual, temos homossexual, né, e assexual, inclusive. E é importante entendermos essa distinção, perceba, são coisas distintas, estão localizadas em regiões diferentes do biscoito. Por quê? Porque a sexualidade não produz identidade, e o contrário também não é verdadeiro. Elas se relacionam de maneira sinérgica, é óbvio, mas não são determinantes na produção. Quando entendemos isso, entendemos que um homem pode ter qualquer sexualidade, e uma mulher pode ter qualquer sexualidade. Quando falamos de pessoas trans, que são aquelas pessoas que têm uma identidade divergente da categoria que foi atribuída no nascimento, que está aqui representada por sex, né, que é a genitália, as pessoas trans, elas podem ter qualquer sexualidade. E aí eu preciso trazer um discurso contra-hegemônico, porque a sociedade tende a achar que a mulher trans é um super gay, e o homem trans é uma super lésbica. Pensa-se que a mulher trans e a travesti são gays, tão gays que querem ser mulher. E isso só denota a ignorância
social de você misturar identidade com sexualidade, porque uma mulher trans pode ser lésbica, o que significa que ela vai se atrair por mulheres cis ou trans. Um homem trans pode ser gay. Então, nós temos diversas sexualidades. No meu caso, em Una Vitória, eu sou uma mulher heterossexual, porque eu me relaciono com um homem, que, por sinal, é trans. Mas, ainda assim, somos heterossexuais, porque há um homem e uma mulher na relação. E, enfim, chegamos no sexo, aqui entendido como sexo biológico, que podemos debater essa categoria também, que ela está em debate nos estudos de gênero, mas nesse biscoito aqui representa a genitália, que são as informações biológicas, fisiológicas, morfofuncionais de um corpo, e é importante falar que o sexo não define a identidade. A maior prova disso é a existência das pessoas trans, Eu tenho uma genitália considerada uma genitália tipicamente masculina pelos saberes biomédicos, e a minha identidade é feminina, eu sou uma mulher trans, então perceba como não é uma relação de constância. E aí, após esses informes, eu trago aqui, os informes são a cisgeneridade, transgeneridade e sexo versus gênero. É importante falar de cisgeneridade porque transgeneridade todo mundo conhece. Se eu perguntar aqui, alguém sabe o que é transgênero? É possível que 80% das pessoas que estejam assistindo respondam que sim. Todo mundo sabe o que é transgênero, que é travesti, transexual, ou pelo menos tem uma vaga noção, já ouviu falar. Se eu perguntar sobre cisgênero, poucas pessoas saberão. Cisgênero é um termo que vem nos estudos de gênero, especificamente no transfeminismo, que é a contribuição das pessoas trans para essa ciência. É o termo que vem para designar as pessoas que não são trans. Então, de maneira simples e para sintetizar, cis está para trans como hétero está para homo. Entende? Então, chamamos de cis ou cisgênero toda pessoa que não é trans ou transgênero. E por que é importante utilizar essa nomenclatura? Para evitar expressões como mulher de verdade, homem de verdade, mulher nascida mulher, mulher do sexo feminino, tudo isso que pode, de alguma maneira, estigmatizar a pessoa trans, E as bases epistemológicas que eu utilizo para pensar e articular tudo isso são, basicamente, a interseccionalidade, que é uma premissa que eu importo do movimento do feminismo negro, a decolonialidade, idem, a despatologização e a desbinarização. A despatologização, porque as identidades trans, nessa perspectiva, não são e nem poderiam ser consideradas patologias. Se é uma identidade, se ser homem e mulher são identidades, e as identidades se constroem a partir de um referencial externo, que é a sociedade, com seus padrões de masculinidade e feminilidade, eu não posso falar que uma pessoa trans nasceu no corpo errado, ou possui alguma psicopatologia do campo dos transtornos, como foi colocado por muito tempo pelo dispositivo biomédico. Então, temos que ter em mente esse basilar. Já chegando na própria trajetória de gênero, que eu já conversei um pouco, eu trago aqui duas figuras, talvez conhecidas para a maioria. Em um lado temos a Simone de Beauvoir, a nossa querida existencialista, que escreveu no final da década de 40 O Segundo Sexo, ali importando o existencialismo de Sartre, mas articulando com questões de gênero até então não pensadas para romper com o determinismo biológico, inclusive ela, autora acho que a frase mais famosa do campo de gênero, que é não se nasce mulher, torna-se. E nós temos Judith Butler, do outro lado, que é a nossa filósofa de gênero contemporânea mais citada nos artigos de gênero, E eu trago essas duas para que possamos pensar o avanço do gênero, que parte de uma perspectiva estruturalista, e que vai para o campo do pós-estruturalismo, que é o que nós vivemos atualmente. Então, para não ficar muito nessa questão técnica, só para dar um panorama geral, Simone de Beauvoir, embora diga que não há destino biológico quando pensamos papéis sociais, ela ainda não pensa pessoas trans, Ela pensa a experiência do ser mulher de maneira universal, então uma perspectiva universalizante, ainda é a mulher e não as mulheres, e apesar dela romper e criar uma divisão no que antes era chamado de identidade sexual e função sexual, ela traz a questão
da influência externa sobre o corpo da mulher, que se construía a partir do outro, né? A mulher seria o castrado do homem. Ela ainda não pensa experiências trans e nem poderia, dada o seu local, né, espaço-tempo. Então, ela traz uma perspectiva estruturalista de gênero que a gente pode aprofundar pesquisando mais vida e obra de Simone e todo o movimento do estruturalismo. Já a Judith Butler, ela é influenciada pela tríade francesa, né, do pós-estruturalismo. Ela vai pensar gênero enquanto fluido, então ela vai trazer a fluidez que falta, talvez, em Simone de Beauvoir, que rompe com a dicotomia sexo-gênero, mas ainda trabalha com o binarismo homem-mulher, ainda enxerga o gênero como estanque, enquanto Judith Butler, na teoria da performatividade, vai dizer que o gênero ele se cristaliza tão profundamente no corpo através da repetição do ato. É a teoria da performatividade. E, para isso, ela vai utilizar a Foucault, Deleuze, Derrida, que são pressupostos epistemológicos pós-estruturalistas. Então, em Judith Butler, podemos pensar questões trans, porque ela pega a frase que não é de Beauvoir e amplia. Ora, se não se nasce mulher, torna-se. Qual é o sujeito do feminismo? Já que o tornar-se mulher pode ser exercido por qualquer corpo sexuado no mundo, né? Então, chegamos na contribuição das pessoas trans. E aí, pessoas cis e pessoas trans, né? Trajetórias sociais. Se pensamos que as categorias homem e mulher são do campo da identidade, aí conseguimos compreender de maneira mais qualificada as pessoas trans. Pessoas trans são corpos que não se submetem à categoria de gênero que foi imposta no nascimento e se identificam de maneira contrária. Essa identificação e essa trajetória de gênero, portanto, em uma sociedade transfóbica, vai trazer experiências de marginalização. Quando compreendemos tudo isso, nós não tratamos como patologia, não tratamos como doença, e sim como uma possibilidade de existência tão natural quanto as existências cisgêneras, né? Cis deste lado, trans daquele lado, cis-atlântico, transatlântico, cisgênero, transgênero. Né? Então, pessoas trans, o gênero das pessoas trans é apenas uma forma completamente natural de ser e estar no mundo, assim como o gênero das pessoas cis. Qual é a grande lição que a gente tira disso? Eu e Ana Vitória têm uma identidade de gênero que é mulher trans. As mulheres que não são trans, ou seja, as mulheres cis, também possuem identidade de gênero. Mulher cis, né? Homem cis também é uma identidade de gênero. Então, quando pensamos em identidade de gênero, não pensamos apenas pessoas trans, pensamos um fenômeno que ocorre com todas as pessoas. Eu construí minha identidade feminina a despeito do que me designaram no nascimento. Minha mãe, por exemplo, que não é uma mulher trans, ela construiu a sua identidade feminina de acordo com o que foi designado. Essa construção pode ser consoante ou dissonante, e ambas são completamente naturais. Né? Dito isto, vamos observar a sociedade. E aí eu trago eixos importantes para pensarmos a população trans na interação social. Né? Família, educação e mercado de trabalho. Eu começo com família, porque, como eu dizia, a família é a primeira instituição que nos é negada. As pessoas LGBTs, de um modo geral, possuem, historicamente, dificuldades para se relacionar no âmbito familiar, por conta do preconceito. Com as pessoas trans, os dados nos mostram que isso é muito mais frequente. Então, a instituição familiar nos é negada logo quando assumimos nossa identidade. A ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, estima que mais de 90% da população trans está na prostituição. E aí as mulheres trans e travestis estão na prostituição e os homens trans são capturados pelo tráfico. Por que isso acontece? Porque também mais de 90% da nossa população é expulsa de casa quando se assume, o que significa ir para as ruas, ficar muitas vezes em situação de rua, e é da vulnerabilidade da situação de rua que somos capturadas ou para a prostituição ou para o tráfico. Né? Então, temos que pensar, inclusive, isso como uma realidade sintomática da transfobia, da falta de oportunidades, porque a prostituição sequer é regulamentada enquanto profissão, e isso coloca as mulheres trans e travestis prostitutas em uma situação de exploração sexual, né, quando pensamos na cafetinagem brasileira, à mercê de todo tipo de violência, porque, enfim, não temos políticas específicas para tratar dessa população que trabalha no mercado do sexo,
E isso acontece porque essas mesmas meninas não conseguem emprego fora do eixo sexual. Então, pensar mercado de trabalho, perceba, é pensar antes a família e como que a família nos é negada e chegamos às ruas, né? E aí eu reafirmo que eu sou uma exceção, porque eu sou uma mulher trans, que sou acadêmica, construí uma família, tenho um filho lindo de 10 meses, né? Tenho 2 estágios, estou atualmente em regime de home office, trabalho fazendo capacitação com profissionais do mercado de trabalho, então tenho certa propriedade para falar sobre as deficiências na formação curricular desses profissionais, desde os cargos de chefia e tomada de decisão, até os terceirizados, de segurança, serviço geral, etc. Então, é sintomático e é generalizado, não são apenas os cargos considerados de introdução, né? E isso acontece, na verdade, esse é o grande sintoma de estarmos nas ruas e de estarmos na prostituição, a falta de oportunidade, né? E chegamos em educação, porque falar de empregabilidade é também falar de educação. Somos expulsas de casa, na maioria das vezes, na fase da adolescência ou pré-adolescência, que é quando a maioria se revela, né? Temos algumas pessoas que fazem a transição de gênero na terceira idade, justamente para se blindar de alguma maneira dessas violências, outras não conseguem, né? E nesse sentido. Fora podem recorrer à página para alguma informação sobre a remoção. Peraí, parou aqui, deixa eu ver o que é isso aqui, peraí. Paramos? Devo continuar? Pode continuar, sim. Pode Vamos lá, continuar, então. Iuna. Chegamos na educação porque pensamos, quando somos expulsos de casa, portanto, isso acontece, na maioria dos casos, na fase do ensino médio. Na fase do ensino médio, que a maioria da população trans também não consegue ultrapassar. A ANTRA, reafirmo, tem um estudo através do seu dossiê, inclusive eu tenho o privilégio de fazer parte do último dossiê de 2019, tem uma citação minha nesse material, que é o principal quando pensamos produção de dados e estatísticas sobre a população trans, já que sequer somos população interessante para o IBGE, né, não existimos no IBGE e, portanto, não sabemos sequer quantos e quantas somos no país. Mas a ANTRA, que é uma associação nacional, ela faz esse estudo e ela estima que mais de 80% da população trans é acometida pelo fenômeno da evasão escolar. Então, perceba, vamos para as ruas sem família e sem ensino. Vocês conseguem imaginar uma jovem trans mais de 5 horas numa instituição de ensino sem usar o banheiro, porque tem medo de ser violentada, ou porque vai ser expulsa do banheiro? Então, é por isso que nós não conseguimos concluir o ensino médio, né? Não é porque nós somos uma população essencialmente menos favorecida em termos de inteligência ou cognição. É por conta da transfobia, né? A maioria das escolas, principalmente as escolas públicas, não estão preparadas para o debate de gênero, então a gente sofre transfobia na escola, os professores não compreendem como violência, a direção não compreende como violência, então não há outra saída senão evadir. Então, a evasão escolar, na verdade, é uma maquiagem para a expulsão velada da violência institucional, da transfobia institucionalizada. Falo de família e de educação para a gente compreender, então, o cenário do mercado de trabalho. Temos o dever agora de pensar reparação histórica dessa população que teve essas instituições negadas, a família, a educação e o trabalho, e não podemos pensar isso esquecendo completamente a trajetória das pessoas trans, que é uma trajetória de negação e de expulsão. Então, como que a gente faz agora para capacitar uma população carente emocionalmente, carente de ensino, por conta da transfobia, sempre reafirmo isso, e que agora precisa acessar o mercado de trabalho para sobreviver como qualquer cidadão, né? E aí, uma estratégia que eu trago, deixa eu só direcionar aqui, uma estratégia que eu trago é pensarmos não apenas as pessoas trans nesse processo, mas as pessoas cis. E daí a importância de eu fazer aquela introdução explicando o que é cis e o que é trans. Por que isso? A maioria das políticas de empregabilidade para a população trans só pensam a capacitação das pessoas trans. Então, se de alguma maneira captura uma parte dessa população através de seleção, através de chamada pública,
dá-se uma capacitação profissionalizante, por exemplo, oferece-se uma oportunidade de fazer, por exemplo, um CPA, um ensino de jovens e adultos, para que essa pessoa ou essa população consiga o diploma do ensino médio, a partir daí faça um curso profissionalizante para ser inserida no mercado de trabalho. No entanto, de que adianta olhar apenas a população trans, se essa população, ao adentrar as instituições que trabalham de alguma maneira em parceria com esses projetos, se essa instituição não vai recepcionar essas pessoas de maneira qualificada, observando tudo aquilo que foi dito aqui, que não é uma patologia, né, que é uma possibilidade natural de existir, entendendo que mulher trans é mulher, que homem trans é homem, né, tendo uma terminologia adequada, compreendendo as demandas de gênero, como no uso do nome social, que é muito importante, né, compreendendo que nem sempre aquela pessoa que vai apresentar um RG com um certo nome quer ser tratada dessa maneira, compreendendo, por exemplo, a própria questão espacial e estrutural, olhando o próprio território, o banheiro dessa instituição trabalha com cabines ou trabalha apenas com mictório? Se trabalha com mictório, um homem trans não pode trabalhar. Como que ele vai ficar um regime de 6 ou 8 horas trabalhando sem utilizar o banheiro? Vocês conseguem imaginar um homem que possui uma vagina utilizando um mictório no banheiro? Impossível. A maioria dos bares, inclusive, possuem essa lógica. Ou de que adianta ter cabines se todas as portas das cabines estão quebradas? Porque quando uma cabine do banheiro feminino é violada, de imediato alguém conserta. O banheiro masculino ele é um pouco mais negligenciado, porque se pensa nas pessoas que utilizam aquele banheiro, né, que são as pessoas cisgêneras, como pessoas que não se importam muito com a privacidade. Né? Com um homem trans, isso seria uma tremenda violação de sua intimidade. Né? Então, os direitos personalíssimos, né, assegurados pelo nosso Código Civil são completamente violados na maioria dos espaços. Uma minoria, eu prefiro acreditar, por má fé, e a grande maioria por ignorância. E por isso que eu trabalho e acredito tanto na capacitação, que é isso que estamos fazendo aqui, que é dar possibilidades para que o sujeito que nunca acessou essa informação, a partir de agora se qualifique, se instrumentalize para, no mínimo, reconhecer a dignidade do outro em sua integralidade. Então, qual é a estratégia para a gente evitar a evasão? Porque de 2000 para cá, acho que mais precisamente de 2010 para cá, tivemos muitos projetos de capacitação e de inserção da população trans no mercado de trabalho. E o que a gente consegue observar é que mais de 60% dos casos, as pessoas trans não passam dos 3 meses de experiência. E a causa disso não pode ser outra senão a transfobia. Eu mesma, na minha primeira oportunidade de emprego, que foi de telemarketing, adentrei uma empresa que se dizia inclusiva, mas que tinha uma política muito precária de nome social. Então, no meu crachá, tinha lá Iuna Vitória. Hoje eu tenho os documentos alterados, eu não preciso disso, mas à época não tinha. Então, o meu crachá tinha Iuna Vitória. No entanto, todos os meus sistemas de operação possuíam o meu nome de registro. Sendo que não há necessidade absoluta disso acontecer, porque eram nomes que eram visíveis ao público, e inclusive me obrigavam a falar o meu nome de registro no atendimento para os clientes, né, sobre a alegação de segurança jurídica, o que é um grande absurdo, porque não há nenhum óbice jurídico em você tratar a pessoa da maneira como ela se reconhece, desde que na folha de pagamento, no contra-cheque, nos documentos internos à empresa, se tenha o nome civil, né, acompanhado do nome social para se fazer essa ligação. Principalmente agora que a própria Receita Federal já aceita a inclusão do nome social, né, então, enfim, um dado completamente seguro, advindo do banco de dados do Ministério da Fazenda, então não há o que se falar em segurança jurídica quando falamos do respeito ao nome social, que é uma política, inclusive, completamente firmada. Temos um decreto advindo da Presidência da República sobre o nome social nos espaços públicos federais de autarquia direta, se não me engano, e temos também os decretos municipais. Aqui em Salvador nós temos um decreto municipal que fala sobre o nome social. E o que seria esse nome social? É todo nome que vai ser exposto ao público, e eu passei por esse constrangimento na minha instituição, né, tentei de todas as formas mudar esse nome do sistema e não consegui. O próprio jurídico da instituição não compreende essa demanda, sequer sabia o que era isso, né?
embora se falasse do nome social no crachá, e parava por aí. Eu lembro de um episódio, inclusive, muito rapidamente, né, porque eu estou chegando aqui no limite do horário. Eu era uma excelente vendedora e eu fui premiada 2 meses seguidos como a vendedora número 1 da minha equipe. O que era para ser uma homenagem era uma verdadeira sessão de horror, porque o meu nome de registro era exposto em um banner gigante escrito funcionário do mês. E ali eu passava constrangimento. Resultado, eu só consegui permanecer 6 meses na empresa, mesmo eu sendo a melhor da minha equipe. Então não basta capacitar a população trans, gente. É preciso capacitar a população cis. Então, se eu estou fazendo um projeto de capacitação com a população trans, eu tenho que verificar para qual instituição eu vou levar essa população e se os servidores, se os terceirizados, se os chefes, as pessoas que estão no cargo de liderança e, sobretudo, se a equipe de RH e a equipe do setor jurídico sabe lidar com as demandas da população trans. Eu, por exemplo, sou uma mulher trans e sou mãe. Eu fiquei com a licença maternidade, meu marido não poderia receber essa licença, por exemplo. O documento dele está retificado, ele sequer conseguiu acesso ao parto e o acompanhamento pré-natal no SUS, porque quando jogava lá sexo masculino, não liberava para obstetrícia e ginecologia pré-natal, etc. Então fizemos na rede privada porque temos esse acesso, se não tivéssemos não conseguiria. Eu consegui negociar a licença maternidade por conta dos meus documentos, só que eu fui uma grande exceção, porque eu sentei com o jurídico da instituição e dialoguei, né, então trazendo muito dos meus saberes que eu aprendi na faculdade, outras mulheres trans que são mães não conseguiram e sequer acessaram a licença maternidade. Então eu assumi o cuidado do meu filho por esse tempo para que meu marido pudesse trabalhar e estudar. Detalhe que meu marido enfim, estava no pós-parto, né, fez cesariana, estava ainda se recuperando, mas foi trabalhar por conta dessa situação. Então, imagine, as empresas estão preparadas para protocolar uma licença maternidade de uma mulher trans? Eu tenho certeza que não. Né? Provavelmente isso iria para o jurídico, lá ficaria barrado, e iriam alegar qualquer coisa que não faz nenhum sentido, até porque no cenário de adoção, de barrigas solidárias e etc., principalmente de homoparentalidades femininas, né, já temos grandes precedentes sobre licença maternidade para mães não gestantes. Então, na verdade, é uma questão de transfobia e de desinformação. Então, temos que pensar o sujeito trans em sua integralidade. Temos que pensar que existem homens trans e que eles vão precisar se ausentar em algum momento do período de trabalho, caso eles estejam gestantes. E aí, como que a gente vai pensar esse corpo trans, que é um corpo masculino, mas que precisa se ausentar para passar por um processo de gestação e parto? Né? Tudo isso tem que ser pensado, logicamente, através de políticas públicas. Mas, diante da omissão do legislador, o que é que nós temos no campo do direito do trabalho? O que é que nós temos no campo do direito da família? No campo do direito civil? Porque falar de identidade de gênero e o respeito a essas identidades é falar de um direito supraconstitucional, que é o direito, que é a dignidade da pessoa humana. E desrespeitar esses sujeitos também no mercado de trabalho é uma forma de violar a honra subjetiva das pessoas trans. Então, para além de ser socialmente inadequado, para além de contribuir com a violência e a marginalização das pessoas trans, é um ato ilícito. E precisamos ter isso em mente, sobretudo após a criminalização da homotransfobia pelo Supremo, né, pela Suprema Corte, que deu uma interpretação constitucional aos dispositivos legais antirracismo. Então, LGBTfobia, de um modo geral, pode ser considerado um crime de racismo através dessa interpretação constitucional. Não gosto de trazer a expressão de analogia, até porque não visualizo que tenha sido analogia em Malam Partem, é uma interpretação constitucional para assegurar a dignidade da pessoa humana. Então, pensar políticas de empregabilidade é pensar que isso é um direito reconhecido e que agora precisamos, de alguma maneira, reparar esse déficit que é estrutural e que é social. Porque se mais de 90% de uma população está no mercado informal de trabalho, está se prostituindo, né, está colocando silicone industrial e arriscando a própria vida porque não tem acesso a uma saúde de qualidade, porque os profissionais médicos não querem atender, isso é um sintoma da sociedade e precisamos corrigir. Nós que estamos, de alguma maneira, nesse lugar de tomada de poder, precisamos agir em relação a isso. Nós, sobretudo, profissionais do direito, precisamos ter isso em mente, entendendo o sujeito em sua humanidade, em sua dignidade,
não vendo os corpos trans como artificiais, mas como uma possibilidade natural de se existir, para que possamos cada vez mais, de maneira atenta, sensível e qualificada, resguardar o direito dessa população trans. Acho que essa é a grande contribuição que eu posso trazer a priori, podemos expandir através das pesquisas. Eu finalizo essa parte mais expositiva, deixando as minhas redes sociais completamente à disposição para o diálogo, para eventuais dúvidas que não sejam possíveis de colocarem aqui por conta do tempo, ou porque alguém fica constrangido de perguntar alguma coisa com medo de errar, com medo de utilizar uma linguagem equivocada. Então, podem me procurar a qualquer tempo, eu estou aqui completamente aberta para o debate, porque essa é a minha função enquanto formadora de opinião, enquanto pensadora, construir cada vez mais diálogo, porque a ferramenta metodológica, né, a pedagogia, para mim, é a melhor maneira de causarmos uma revolução nessa sociedade extremamente transfóbica, como foi dito pelo Dr. Jefferson, ainda muito colonial. Muito obrigada. Bom, Yuna, nós aqui agradecemos, não é? Agradecemos não só a sua fala, mas agradecemos também a sua compreensão com o problema que tivemos. Você parece que já tinha passado por um desses anteriormente. Para nós é a primeira vez, eu estou muito surpreso e indignado, e essa indignação é compartilhada por muitos dos colegas que estavam assistindo e presenciaram esse ato de censura abjeta do YouTube, de alguém que, por ódio móvel absolutamente repulsivo, denunciou aquilo que a nossa transmissão. Mas, enfim, eu quero lhe agradecer, acho que perdemos um pouco a concentração, eu confesso que tivemos, todos nós da Ajude, tivemos que rapidamente tomar medidas para recomeçar a nossa transmissão e não perdermos aquilo que já tínhamos feito, a trajetória que já tínhamos percorrido, e isso demandou eu ter que me dividir com os grupos de WhatsApp, aos quais pertencemos, nós magistrados e servidores. Então, eu confesso a você que me desconcentrei um pouco, mas nós vamos tentar retomar o fio da meada. Afinal, como nos diz o nosso querido Gonzaguinha, o nosso esforço é sempre de levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, né? Recomeçar, sempre recomeçar. Bom, quero dizer que antes de cair a transmissão, nós já tínhamos algumas perguntas no chat do YouTube, eu vou te passar essas perguntas. Mas depois que aconteceu este evento do corte da nossa transmissão no YouTube, houve assim diversas manifestações. Eu quero lhe transmitir um pouco dessas manifestações e de acolhimento e de cuidado por parte dos magistrados e servidores que estavam assistindo, todos também muito perturbados, indignados com o que aconteceu, mas todos dizendo assim do seu preparo, da clareza da sua manifestação, da clareza das suas ideias, da densidade delas, né? Todos assim, alguns usando expressões até duras, que a transmissão era um murro no estômago dos conservadores, dessa grande parte muito conservadora da nossa sociedade, não é? Então, todos assim, elogiando muito o seu desempenho, a sua clareza, a sua didática, enfim, eu quero compartilhar disso também. Dito isso, eu quero lhe passar algumas perguntas. Já tinha algumas perguntas aqui no chat, uma delas do Aquiles Mascarenhas, que é servidor do tribunal, não é? E ele diz: tem uma pergunta para a Yuna. Na sua concepção, com base em sua experiência pessoal e pesquisas, essa identidade de gênero se revela ou desenvolve na infância ou na adolescência? E se você tem algum dado que, vamos dizer, evidencia a frequência com que isso acontece, se isso se manifesta, acho que isso né? Eu compartilhei um pouco disso, que eu vi um pouco o percurso de uma mulher trans, né? Como eu disse, eu tenho uma irmã que é trans, e muito do que você disse me tocou profundamente, porque eu presenciei exatamente essa questão da
da transfobia, né, da repulsão relativamente ao primeiro, a manifestação da homossexualidade, depois a manifestação, vamos dizer, dos primeiros sintomas de feminilidade de feminidade que vão se expressando nesse corpo, não é? E sempre a repulsa, o tratamento jocoso, o tratamento, e que isso conforma um ambiente, muitas vezes familiar e escolar, certamente muito adverso, muito hostil, não é? E, normalmente, o sujeito não suporta, não é? Porque ninguém suporta esse lugar de tanta abjeção e tem que sair. Mas, enfim, isso me tocou muito, porque eu presenciei esta evasão escolar. Uma pessoa que hoje é artista, inclusive, minha irmã é uma artista que tem trabalhos belíssimos, é atriz, diretora de cultura, como te falei, da minha cidade, no interior, uma pessoa que tem uma trajetória muito bonita, muitos percalços e muitos obstáculos, muito sofrimento, não é? Inclusive no seio familiar, isso é muitas vezes difícil, mas, assim, mas teve a sua trajetória educacional, a sua formação cortada absolutamente por causa dessa hostilidade. Então, você fala disso de maneira muito própria. Mas fica, então, a pergunta do Aquiles: quando é que você vê, como é que isso se manifesta? Né? Talvez você possa falar da sua experiência pessoal, como se manifestou. Lacan, eu gosto de psicanálise também. Tenho uma certa formação em psicanálise, tinha até uma pretensão de ser psicanalista um dia, mas, enfim, a vida foi me levando por outros caminhos, e o Lacan fala do impulso para a mulher, não é? Dessa pulsão feminina que se manifesta. E como é que você pensa isso? E como é que você viveu, e as suas pesquisas, o que é que você tem sobre isso? Muito bacana essa questão. Gosto muito de falar sobre isso. Já que falamos das teorias dos saberes psis, né, eu gosto muito do conceito de ânimos e ânima de Jung. E, enfim, sou uma apreciadora da psicanálise, né, aproveitando aí esse fio. A Letícia Lanz é uma psicanalista transgênera que eu recomendo, inclusive. Ela escreveu um livro que, na verdade, é uma versão estendida da sua dissertação de mestrado, chamada O Corpo da Roupa. Quem tiver mais interesse em se qualificar nesse debate pode estar procurando Letícia Lanz, que eu super recomendo largamente. Ela tenta, de alguma maneira, desbravar o que ela chama de estudos transgêneros no Brasil, sendo influenciada aí por parte do referencial teórico que eu trouxe, principalmente o pós-estruturalista, né, que vai pensar o gênero como fluido e como identidade, né, como construído socialmente, culturalmente, atravessado por fatores exógenos e não somente endógenos, e ela vai articular os estudos transgêneros, e ela traz a contribuição da psicanálise de maneira tremenda a favor da população trans, o que é um grande desafio, porque uma leitura pouco atenta de Lacan, ou seja, uma perspectiva lacaniana que não tem a sensibilidade de enxergar o gênero pela contribuição pós-estruturalista, pode acabar caindo no campo da psicose, né? E, enfim, reforçar posicionamentos equivocados de uma parte conservadora dos psicanalistas que tratam a identidade de gênero como uma psicose, né? Ou seja, como uma alienação dentro do ponto de vista lacaniano, né? Então, eu costumo dizer que se eu sou alienada em relação ao meu próprio gênero, é porque o próprio gênero é uma alienação coletiva. E a minha mulherilidade é tão artificial quanto a mulherilidade de qualquer outra mulher no mundo. Afinal, isso aqui é só um exagero da construção feminina tradicional, por assim dizer, né? Eu me afirmo mulher pelos mesmos signos corporais e pelos mesmos significados e significantes sociais que qualquer mulher se afirma, né? Então, já pegando aí Judith Butler, a aparente artificialidade do meu corpo só escancara a latente artificialidade de todos os corpos. Então, somos todos naturais, ou, como prefiro, somos todos artificiais, né? Mas falando sobre essa gênese trans, né,
eu prefiro me debruçar mais sobre os estudos que pensam, uma vez trans ou uma vez cis, como que se dá esse processo de interação social. No entanto, essa busca pela gênese trans, ela é antiga, e ela antecede os próprios estudos de gênero, né, que é esse repertório que nós chamamos de gênero atualmente, né, acho que antes da biologia, a antropologia já pensava sobre isso, antes do próprio nascimento da antropologia enquanto ciência, os pesquisadores, de alguma maneira, já tentavam descobrir como que se daria esse corpo desviante, né, então até no século passado, nós temos abordagens que tratavam de papel sexual, ainda, né, uma abordagem bem primitiva sobre os papéis de gênero, e que pensava, por exemplo, as experiências trans como parafilias sexuais, e buscavam mapear a origem disso, né? Então, dessa patologização até os tempos atuais, que tentamos fazer uma abordagem despatologizante, o que nós temos de informação é que a identidade de gênero, ela é construída na medida em que ela é percebida. E se ela é construída, ela se dá, portanto, na interação social, ela vai se consolidando com a experiência de vida desse sujeito nos diversos espaços de socialização. Então, eu não teria como afirmar, por exemplo, que a pessoa nasce trans. Alguns especialistas dizem que nasce trans. Eu, enquanto pesquisadora, na minha experiência, eu não conseguiria afirmar isso com certeza, porque nunca nenhum pesquisador conseguiu satisfazer o meu intuito, a minha curiosidade, talvez, de encontrar um dado biológico que determinasse a transexualidade, por exemplo, né? Então, eu vejo como uma construção, um fenômeno psicossocial, né? A minha visão de mundo e quem eu me construo enquanto sujeito vai determinar, a partir das minhas experiências de vida, o que é mulherilidade, o que é, enfim, o que são essas identidades de gênero, e a partir daí eu vou falar, então é isso que eu sou. Se isso aqui é ser homem, ser mulher, e o mundo está organizado desta forma, eu me situo mais neste local do que naquele. E para ter esse discernimento, ainda que de maneira muito intuitiva, é preciso passar por um processo de socialização, né? Embora eu não traga aqui o discurso de socialização do feminismo radical, por exemplo, que trata a socialização como determinante. Tanto a socialização não é determinante, que eu fui socializada como homem e não me reconheço como homem. Então é importante nós termos a perspectiva de Judith Butler, né, que é Foucaultiana, né? Foucault diz que onde há poder, há contrapoder. Butler, trazendo isso para o gênero, vai falar que a própria norma produz dissidência, né? Portanto, esse sistema sexo-gênero, que diz que quem tem genital masculina é homem e é heterossexual, essa norma social, ela vai produzir também a dissidência do homem que tem a genitália masculina, mas não é heterossexual, da pessoa que tem genitália masculina, mas não é homem, enfim, a própria norma vai produzir a dissidência, e isso nós, que somos operadores do direito, sabemos com muito mais propriedade, do contrário, não existiria a ilicitude. Então, não é uma norma que vai produzir ou determinar um fenômeno social. Os fatos sociais existem a despeito da normatização que nós fazemos. Então, se é preciso a interação do sujeito, né, o que eu sei é que o sujeito começa a interagir logo no começo de sua infância. Então, por isso é possível falar, por exemplo, sobre crianças trans. E é crescente o número de casos de crianças trans no mundo inteiro, né? Os estudos que flertam mais com a biologia, né, que flertam mais com as ciências genéticas e com a neurociência, vai dizer, né, inclusive eu dividi mesa com um psiquiatra esses dias, que ele afirmou categoricamente que a identidade de gênero, ela começa a ser construída a partir dos 5, 6 anos, né? E ele traz um embasamento científico muito grande de contribuições da neurociência, né, e da própria psiquiatria, através do estudo clínico, né, de levantamento de dados, uma pesquisa quantitativa mesmo, de que a identidade de gênero, então, se produziria na mais tenra infância. No entanto, né, eu que já trago um contraponto das ciências humanas, especificamente dos estudos de gênero, eu preciso só lembrar que não há narrativa única sobre a população trans. Então, é possível que alguém só se descubra na adolescência. É possível que alguém só se perceba na fase adulta.
No entanto, isso quase sempre traz uma sensação de inconformidade que é muito mais antiga. Então, eu acredito que as pessoas trans, elas podem sofrer transfobia por conta de sua inadequação social desde muito cedo. É possível falar que desde a infância, mas não necessariamente ou não essencialmente desde a infância. Eu acho que é nesse sentido assim que eu posso trazer. Falando sobre minha experiência, eu desde muito nova trago essas questões, sei que não é uma narrativa única e não quero universalizar a minha experiência, mas desde muito nova eu trago essas questões de inconformidade de gênero. Algumas eu nem me recordo de tão antigas que são. Minha mãe que me narra, por exemplo, a minha dificuldade de aceitar qualquer coisa relacionada ao masculino, né? Inclusive na própria vestimenta, no modo de brincar, que eu instintivamente ficava experimentando ali, flertando com as coisas do signo feminino. Evidentemente, eu só vim entender o que é ser mulher e entender que eu poderia me nomear como mulher trans na adolescência, quando eu conheço esse discurso. É por isso que o discurso ele é importante. Na minha época, eu nasci na década de 90, no começo da década de 90, não existia tanta referência de mulheres trans na mídia. Tínhamos Roberta Close, que, enfim, por um ruído de informação, talvez pensado pela própria mídia, não se sabia se ela era intersexo ou se ela era transexual. Eu ainda não conhecia muito esse universo. Eu acho que talvez o meu filho, hoje em dia, caso ele se reconheça trans em sua trajetória, ele já vai ter muito mais ferramentas para se identificar desta ou daquela maneira, porque temos várias mulheres trans em evidência na mídia, incluindo a própria família dele, que é uma família transcentrada, né? Então, na minha experiência, na maioria das experiências das pessoas trans que eu conheço, há uma narrativa, sim, desde a infância, mas também conheço o contraponto, né? Conheço mulheres trans que só se assumiram, só se perceberam na graduação, por exemplo, porque reprimiram isso, ou porque simplesmente só realmente perceberam depois, né, de passada certa idade. Então, não é uma fórmula pronta, não é uma receita de bolo, mas eu também não sou daquelas que fala que não é possível se identificar cedo, até porque esse discurso naturaliza a cisgeneridade. Se eu falo que não é possível ser uma criança trans, eu tenho que falar também que não é possível ser uma criança cis, e que as crianças são só crianças, e que não necessariamente possuem identidade de gênero. No entanto, o que é que a sociedade faz? Nasceu com pinto, já coloca uma roupinha azul, já dá boneco para brincar, já dá carrinho, até violências mais profundas, né? Nasceu com uma vagina, uma menina, já fura a orelha de uma criança recém-nascida, e já começa a influenciar essa criança a ser cisgênera. Essa é a verdadeira ideologia de gênero. É a ideologia que, desde o nascimento, diz quem a pessoa é ou quem a pessoa não é, antes mesmo de saber o que essa pessoa pensa sobre si, antes mesmo desse sujeito devir ter a capacidade de pensar sobre si. Então, eu também me coloco contra a ideia de que todo mundo nasce cis e depois vira trans, né? Eu acho que a gente nasce, nós somos crianças, e isso, os estudos dizem, né, que as crianças, quando muito são agêneras, elas não têm essa capacidade que nós temos de se autogovernar no sentido do gênero, né, e elas vão se construindo em suas trajetórias, algumas de acordo com a designação do sexo, outras inconformes à designação de sexo. Isso pode acontecer a qualquer tempo, mas é importante ter em mente que, em muitos casos, talvez a maioria, acontece muito cedo, e precisamos ter atenção também para esses corpos. Bom, tem uma outra pergunta aqui, essa de Maurício. Você considera válido marcar seu lugar de fala, levando a discussão sobre gênero para a universidade e, posteriormente, para o meio profissional? Acho que sua trajetória aqui, sua fala hoje foi toda na confirmação de que isso não é só válido, como é uma necessidade, não é? É o que meu marido Theo, ele costuma falar, que, aliás, Theo é estudante de medicina. Eu tenho o privilégio de me relacionar com estudantes de medicina, não à toa estou aqui. Eu era completamente do direito das famílias e das sucessões, agora estou sendo capturada pelo direito médico. Mas, enfim, somos grandes exceções, né? Ele é um rapaz trans, negro, periférico, que estuda medicina, está fazendo também suas contribuições nesse campo, principalmente no campo da embriologia, depois da gestação. E ele costuma falar que ele não é ativista porque ele quer ou porque ele gosta. Ele é ativista porque ele precisa, porque se ele não falar sobre isso na sala de aula,
ele não vai ser respeitado. Imagine um homem gestante com 5 meses de gestação, estar em uma sala de aula ouvindo que útero é de mulher, que quem gesta é mulher, que quem está gestando é mãe, que não há outra possibilidade de existir. Imagina o quão violento isso não deve ser. Então, igualmente para mim, né, quando estamos debatendo qualquer esfera do campo do direito, quando você fala em mulher e em homem, não estão falando sobre mim ou sobre meu marido. Né, estão falando sobre homens e mulheres cisgêneros. E as pessoas trans ainda são vistas como terceira coisa ou como coisa nenhuma, que é esse entrelugar. Então, por exemplo, eu não posso me furtar dentro desse debate no campo do direito civil para disputar narrativas e falar que identidade de gênero é o direito personalíssimo. E aí eu trago toda a contribuição da doutrina, todo o nosso acúmulo da jurisprudência. Eu não posso me furtar desse debate de gênero quando eu estou debatendo direito penal, quando no final da década de 70 para começo da década de 80, as travestis eram criminalizadas e capturadas. Né? Quando os estudos do delegado Guido Fonseca legitimaram uma operação para prender mulheres trans e travestis trabalhadoras do sexo por serem mulheres trans, travestis e trabalhadoras do sexo. E aí, quem quiser se debruçar sobre esse assunto, né, a Cel Cavalcante, e aqui eu só vou citar autoras trans, para reforçar a necessidade de lermos mulheres trans, né? A Cel Cavalcante é uma mulher trans, pesquisadora do campo da psicologia, doutoranda, faz parte do CFM, e ela produziu um artigo chamado Tentáculos de Tarântula, porque estuda a Operação Tarântula, que prendeu várias mulheres trans e travestis no final da década de 70 para começo da década de 80, e isso era enquadrado na lei da vadiagem, né, que foi uma lei pensada para capturar corpos dissidentes. Hoje em dia não acontece algo muito diferente, né? As mulheres trans e travestis ainda estão sendo capturadas, só que agora enquadradas talvez no desacato à autoridade. Então ainda somos marginalizadas. Eu não posso me furtar desse debate quando a gente pensa, por exemplo, o direito penal, e para quem o direito penal foi construído, a própria seletividade desse sistema. Eu não posso deixar de pensar transexualidade, transgeneridade quando eu estou debatendo o direito da família, e mesmo quando as pessoas falam das famílias não pensadas, não pensam a minha família. Então, isso é o que eu tenho, é o quê? Se nem quem fala sobre diversidade familiar fala sobre as transparentalidades, né? Fala sobre homoparentalidade, fala-se até sobre multiparentalidade, né? Que o nosso ordenamento jurídico já, de alguma maneira, reconhece, mas não se fala sobre transparentalidades. Né? E aí, como é que a gente faz, por exemplo, se eu tenho um plano de saúde, meu filho nasceu e eu quero que ele seja beneficiado por esse convênio nos 30 dias pós-nascimento. O que a norma fala é que pode ficar no plano de saúde da mãe, mas nesse caso, não fui eu que gestei, quem gestou foi Theo, e aí fica a confusão, quem é a mãe? Né? Vai ficar no plano de saúde de quem? Então, assim, quando a gente fala de transparentalidade, a gente não fala só de situações de preconceito e transfobia na sociedade. Não, que existem, inclusive. Eu sofri ameaças quando a gente divulgou a gestação de Theo. Meu marido tem que ficar em casa por questões de segurança. Ele recebeu mensagens nas redes sociais dizendo que eu dar um tiro na barriga dele, para a criança não nascer. Que criança nenhuma deveria nascer de um homem. Né? A gente ouviu de um setor conservador ligado a um certo segmento religioso que iríamos parir o anticristo. Então, preconceito social e transfobia existe, mas também existe a dificuldade de acessar os nossos direitos básicos. Né? Por exemplo, o Theo não conseguiu, durante a gestação, um atendimento preferencial para gestantes, porque ninguém entendia que ele estava gestante. Theo passou até o 9º mês de gestação pela catraca do ônibus, porque os motoristas não liberavam acesso. Né? Eu nunca era vista, enquanto mãe da criança, nos atendimentos. Né? E a própria equipe médica suspeitou que eu fosse a mãe da criança, sugerindo, inclusive, um teste de DNA para que a declaração de nascidos vivos fosse emitida com meu nome enquanto mãe, o que é um verdadeiro absurdo, porque, primeiro, a maternidade é sempre certa, e ainda que eles não me vejam nesse lugar de maternidade, né, me vejam no lugar de paternidade, a paternidade não é obrigatória na declaração de nascidos vivos, e ainda que fosse, ela é autodeclarada. Ninguém que é pai ou que foi pai precisou provar que tinha relação consanguínea com seu filho, e sugeriram isso. Então, assim, causam imbróglios jurídicos tremendos. E se eu me furto desse debate, embora não seja minha obrigação fazê-lo, eu sou apenas um corpo que está passando
por esse equipamento que é a academia, que não estou pensando nas minhas questões. Então, eu vou estar sendo violentada, estarei me silenciando, vou ocupar um lugar de operadora do direito, né, vou trabalhar em algum segmento com esse dispositivo e não vou fazer nada para contribuir com a minha população. Isso eu não quero. Eu quero cada vez mais, ao contrário, movimentar esse debate, porque para mim ele é extremamente necessário para que eu possa existir. Porque se eu não fosse ativista, sequer eu teria chegado à universidade. Se eu não fosse ativista, eu não teria conseguido fomentar o debate sobre cotas na UFBA junto com o coletivo que eu faço parte, né, de pessoas trans. Se eu não fosse ativista, eu não teria iniciado um precedente no Brasil de reconhecimento das identidades de gênero nos documentos médicos envolvendo gestação e parto. Eu fui a primeira mulher trans que foi reconhecida como mãe na DNV, que é o primeiro documento de valor jurídico do nascituro, né? Todo mundo sabe aqui. Então, eu preciso ser ativista para sobreviver. Então, enquanto isso for preciso, ou seja, enquanto a sociedade for transfóbica, estruturalmente transfóbica, sim, eu acho necessário levantar esse debate em todos os espaços. Obrigado, Ana. Temos outras perguntas. Eu nem vi, já temos algumas perguntas pelo chat. Eu estou recebendo perguntas também pelo WhatsApp aqui nos grupos. Então, está uma loucura, eu tendo que administrar todas Ai, que bom. as de comunicação. Mas, assim, muita solidariedade, muita gente se solidarizando e muita gente elogiando assim a sua fala, agradecendo, enfim, falando da riqueza, da densidade. Acho que está ótimo. Acho que assim, se quem denunciou queria e o YouTube queriam te silenciar e queriam silenciar, invisibilizar esse tema, que é uma dessas formas tão presentes do exercício do poder opressivo sobre os grupos desbordantes desse saber, dessa existência conformada ao mundo como ele está desenhado, né? Talvez isso ganhe a tua fala aqui hoje e essa oportunidade propiciada pela Ajude ganhe uma dimensão muito maior depois. Mas, assim, então, o Marcelo Dias pergunta a respeito do PL 3.510. A gente já está, assim, caminhando para o final. Eu, assim, vou te fazer, ver se a gente... vou condensar algumas perguntas, ver se a gente consegue contemplar todas. Né? Vou tentar ser o mais breve possível. Ele fala sobre o PL 3.510 e a previsão de 15% das vagas em concursos destinados apenas ao sexo feminino. Né? Ele queria saber se você entende legítima essa proposta e se ela não deveria abranger as diversidades trans, etc. Não é? Essa é uma pergunta. Sim, vou tentar ser breve, né, para a gente tentar contemplar o máximo de perguntas. Eu acho legítima e acho fundamental que contemple a diversidade trans, até porque na pirâmide social, a mulher trans ela está ainda abaixo da mulher cisgênera, né? A mulher cisgênera sofre com o machismo, com a misoginia, com toda uma estrutura patriarcalista, né, que esse sistema colonial nos impõe, né? Então a mulher cis, né, ela ainda está lutando para ter as suas potencialidades reconhecidas na sociedade e para provar que mulheres são também capazes de exercer funções que não foram pensadas para esse gênero, enquanto a população trans está lutando ainda para ser reconhecida enquanto mulher. Então perceba que o debate está muito mais atrás, né? Eu estou brigando pela minha humanidade para depois brigar pela igualdade ou pela equidade, como prefiram. Então eu acho urgente, né? Enfim, tem professores, doutrinadores, juristas, né, de modo geral, que dizem que quando a norma fala de sexo, é sexo, quando fala de gênero, é gênero. Então, portanto, se fala sexo feminino, não deveria contemplar mulheres trans. Bom, quem pensa assim vai ter que me explicar, então, como é que fica o cenário agora que o Estado, em teoria, reconhece o sexo enquanto categoria sociojurídica, talvez, da população trans. Porque pela ADI 4275, eu retifiquei os meus documentos de maneira administrativa, já tinha passado por um processo judicial que eu tive que trancar, porque ficou anos, né, em aberto, era audiência em cima de audiência, o juiz da vara de registros públicos se declarou incompetente, jogou para a vara de família,
Eu não tenho dúvida de que seja competência da vara de registros públicos, mas tudo bem, eu respeito a opinião do magistrado, que com certeza não tinha ferramentas para pensar o gênero, e nem poderia. A nossa grade curricular sequer trabalha isso, né? Ainda mais na época em que ele se formou. Então, se a gente não está atento às questões sociais e não faz cursos de atualização, a gente para no tempo. Por isso a importância de espaços como esse. E espaços como esse que escutem a população trans, né? Porque, com certeza, eu, enquanto mulher trans, trago perspectivas que passariam despercebidas por um especialista cis e hétero, por exemplo. Né? Então, enfim, várias situações ocorriam por falta de preparo dos profissionais, e isso precisa mudar, porque a população trans ela é negligenciada em todos os espaços, né? Se a gente está com dificuldade, inclusive, de conseguir empregos introdutórios, por assim dizer, porque a gente não tem uma formação básica, né? Isso denuncia o cenário alarmante. Então, fazendo uma comparação aí com a população de mulheres cis, que já é estigmatizada, eu posso dizer que a população de travestis, por exemplo, é 2 vezes mais estigmatizada, porque vai pegar toda a carga pejorativa do feminino que a sociedade impõe e vai sofrer, para além disso tudo, a transfobia, que vai dizer que não são mulheres de verdade, que vai dizer que também não são homens o suficiente, né? Então, estamos aí no entrelugar, travestis e transexuais. Não somos homens o suficiente, mas também não somos mulheres de verdade. Então, a partir desse entrelugar, alguns juristas, retomando, né, o fio do pensamento, dizem que quando é sexo, quando é gênero é gênero. Então, eu desafio essas pessoas a me explicarem, agora que eu tenho sexo retificado, a minha certidão de nascimento não diz gênero, diz sexo. Então, eu sou sexo feminino para o Estado, né? Como vai ser para as ciências biomédicas é um outro debate. Estamos em um debate legalista, certo? Então, como que se dá agora isso? Em tese, a rigor, eu deveria acessar essa política. Se é para sexo feminino, meu sexo é feminino, pelos documentos eu deveria acessar. No entanto, não é o que acontece, infelizmente. Então, vamos trabalhar para além da norma, porque o texto abstrato, sem algo que lhe dê sentido, não serve para nada. Qual é o intuito, né? Qual é a intenção do legislador? Qual é o propósito desse dispositivo? É corrigir uma deficiência social e estrutural. As mulheres trans estão inseridas nesse processo de vulnerabilidade e de estigma que as exclui das oportunidades a ponto de precisarem de políticas de reparação, como política de cotas, se enquadram. Então, se elas se enquadram e são mulheres assim reconhecidas ou deveriam ser, por que não, né, abarcar as mulheres trans? Então, eu acho que qualquer opinião que diverge disso, qualquer opinião que queira colocar a mulher trans como uma terceira categoria e falar que precisa pensar um novo dispositivo para a gente, eu acho que é uma opinião pouco qualificada e pouco instrumentalizada nos saberes de gênero. Né? Se nós entendemos que as mulheres trans são mulheres, se nós entendemos que nós sofremos vulnerabilidades específicas por sermos trans e que principalmente não estamos nesses locais de disputa por conta do preconceito, tudo isso faz parte da intenção do legislador de corrigir um déficit que é a representatividade feminina nos concursos, mas pode ser na universidade ou qualquer lugar. Então, para mim, sempre que nós pensamos em políticas gerais, generalistas, que entendem o público como feminino por um viés social, para corrigir uma questão social, temos e devemos incluir mulheres trans. Bom, eu vou fazer algumas perguntas sucessivas, já estamos encaminhando para o final, e depois vamos para as considerações finais. Uma é do Gerson Conceição Cardoso. Ele pergunta como pensar a proteção ao trabalho da pessoa trans na garantia da dignidade no contexto social marcado pela expectativa de vida em 35 anos. A Cristiane Lobo lhe pergunta a respeito da questão dos banheiros, do uso do banheiro no trabalho. É uma ação pendente no Supremo Tribunal Federal, mas ela pergunta especificamente como você vê essa questão. Banheiro sem gênero no trabalho pode ser uma solução? Bom, essa é a questão dela. A Viviane Martins, que é colega aqui também, colega juiz, ela pergunta: Iuna, você sabe qual tratamento é feito no direito comparado em relação ao afastamento para a licença maternidade, paternidade de mulheres trans, enfim, não é? E, por fim, a Melina, que lhe cumprimenta, e
Bom, enfim, ela fala a partir de uma questão do lugar de fala, não é? A importância de se reconhecer esse lugar de fala para as pessoas trans, que falem não só da sua vivência pessoal, mas seja aberto espaço para falar de outros temas, de temas acadêmicos, enfim, sobre qualquer tema, não é? Então, eu queria te passar essas 3 perguntas sobre banheiros, como pensar a proteção a partir da dignidade nesse contexto, e a questão da licença maternidade no direito comparado. Perfeito. Agradeço pelas perguntas, contribuições extremamente pertinentes, e que bom que eu estou tendo a oportunidade, de alguma maneira, de trabalhar com elas. Vamos lá. Um dado importantíssimo, né, que a expectativa de vida da população trans estima-se que seja de 35 anos, ainda segundo a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que é uma das poucas entidades que se debruça nesse sentido, mas temos também temos até dados da OAB, inclusive, sobre isso. Né? Então, acho bacana, acho importante produzirmos esses dados para combatermos a violência e o que não está permitindo que a gente possa envelhecer. Né? A própria ANTRA, ela estima, nesse último dossiê, que pelo menos 8 mulheres trans ou travestis são mortas diariamente no Brasil. Né? E isso é sintomático. Não estamos envelhecendo, então, para minha expectativa de vida, eu já sou uma idosa, e isso é preocupante. Né? Eu fiz 27 anos ontem, e eu não tenho como deixar de pensar, por exemplo, nas violências que podem me ceifar até os 35 anos. Então, eu penso que, nesse sentido, a abordagem tem que ser multidisciplinar, e por isso que eu fiz um esforço embora o tema fosse empregabilidade, eu precisava pensar a saúde, precisava pensar a família, porque estamos sendo ceifadas socialmente, porque estamos em situação de rua, onde as violências se intensificam, né? Eu li uma matéria recentemente de uma travesti que teve o seu corpo queimado por ácido, ou foi água quente, não me recordo, ela ficou completamente desfigurada, e a única coisa que ela conseguia verbalizar durante a entrevista era: eu quero deixar de ser travesti. E quando a gente escuta isso, a gente não pode escutar pelo ponto de vista que busca uma deslegitimação da identidade dessa travesti, no sentido de falar: ela não era travesti de verdade. Não, a gente tem que pensar: por que ela está dizendo isso? Por que alguém iria dizer que quer deixar de ser quem é? É porque ela sabe que ela foi agredida por ser travesti. Ela sabe que existiam outras pessoas em situação de rua, igual a ela, mas ela foi a única daquela turma que teve o ácido jogado em seu corpo. Então, é uma estratégia dela falar assim: olha, eu vou deixar de ser quem eu sou porque eu não quero morrer. É o instinto de se autopreservar do ser humano. Então, a gente tem que pensar o ser humano em sua integralidade, né? Por que nós estamos morrendo? Porque a instituição familiar nos é negada, porque estamos nos envenenando com a automedicação, já que não existe um protocolo específico de saúde para a população trans, para além da hormonioterapia. Então, tem os laboratórios transexualizadores, que nem todos os estados possuem, e nos estados que possuem, não são todos que funcionam plenamente, né? Então, a gente sofre violência na atenção básica, quando vai para o atendimento especializado, sofre uma dupla violência, né? Isso quando a gente consegue acessar, quando a gente não sofre preconceito e transfobia logo no balcão ou logo na entrada pelos seguranças. Então, isso nos afasta dos espaços de saúde. Por isso que muitas mulheres trans travestis, principalmente, têm morrido de trombose venosa profunda, acidente vascular encefálico, né? Embolia pulmonar, né, tudo isso decorrente de uma terapia hormonal feita sem acompanhamento médico por conta da negligência estatal. Nós temos até a portaria de 2013 que regula o processo transexualizador no SUS, mas ele não é seguido na prática, porque é uma cultura médica que está em disparidade em relação à norma. Assim como nós temos dispositivos legais que asseguram a nossa dignidade, né, como a própria retificação, a própria criminalização da homotransfobia, né, que, aliás, são conquistas que vieram do judiciário, infelizmente, porque o legislador não pensa nessa questão, né, mas a cultura jurídica não permite, por exemplo, que a mulher trans seja vista enquanto mulher. Não adianta ficar bem explicado na Lei Maria da Penha que as mulheres trans podem ser abarcadas se o delegado de polícia não enxerga a mulher trans como mulher e, portanto, não dá baixa no boletim como violência contra a mulher, como violência doméstica. Né? Então, a gente precisa atuar, sobretudo, na cultura para impedir que tudo isso aconteça e pensar a área de trabalho também nessa interdisciplinaridade, né? Pensar o sujeito como
de maneira complexa. É um debate amplo, a gente pode estender, obviamente, pelas minhas redes sociais para tentar dar conta de todas as perguntas. A questão do banheiro, eu acho uma temática muito urgente, né? Como eu te falei, imagine as pessoas trans ficarem um espaço, vamos falar do ambiente de trabalho, né? Ficar uma jornada de trabalho inteira sem ir ao banheiro, porque tem medo de sofrer constrangimento. Para as pessoas trans que são retificadas, isso sequer deveria existir. Mas ainda que as pessoas trans consigam acessar o espaço do banheiro só pelos documentos, isso já configura em si uma violência. Porque nenhuma mulher cis, ou seja, nenhuma mulher que não é trans, precisa ficar apresentando o RG para entrar no banheiro público, por exemplo. Né? Eu preciso carregar o meu RG quando eu vou acessar um banheiro público, porque eu tenho certeza que a segurança vai me barrar. Eu tenho que mostrar para ela que o meu sexo é feminino. Então, ou ela me libera, ou ela vai ter que enfrentar um processo administrativo, espero não ter que judicializar para fazer xixi e cocô, né? Então, assim, ela vai ter que enfrentar o processo administrativo para entender que aquilo é uma atitude equivocada, preferencialmente com medidas pedagógicas e não punitivas, que o punitivismo não nos leva a nada. Eu acredito muito na pedagogia. Mas, enfim, nós temos é pacífico o entendimento jurisprudencial que você impedir o acesso a banheiros para a população trans, de acordo com seu gênero, que viola a honra subjetiva. Né? Nós temos os votos do ministro Barroso, que fala muito bem sobre isso, e que gerou um precedente que vários magistrados, né, de diversos estados já estão adotando. Então, temos um largo precedente nesse sentido, não somente no uso de banheiros, mas no entendimento, né, da jurisprudência de que o tratamento social inadequado causa violência à honra subjetiva das pessoas trans, inclusive ensejando danos morais. Né? Mas para além disso, para além dos dispositivos legais, eu particularmente acho que é uma questão urgente que tem que ser debatido. Um banheiro sem gênero talvez seja uma perspectiva que nós tenhamos que ter em mente, talvez, numa sociedade mais à frente. Eu acho que agora não temos maturidade para lidar com isso. Então, enquanto os espaços ainda forem divididos em masculino e femininos, a saída para reduzir danos é entender as mulheres trans no ambiente feminino e os homens trans no ambiente masculino, a não ser que essa pessoa trans escolha não estar nesse espaço para se preservar de violência. Por exemplo, aqui nós temos a cartilha da Defensoria Pública, que inclusive foi a minha amiga Ariane Sena que ajudou a construir, mulher trans, psicóloga, que versa sobre a revista policial, né, para pessoas trans. E aí, nesse sentido, coloca os homens trans, sugere que os homens trans sejam, a priori, revistados por policiais, por homens, né, até que esse sujeito manifeste a vontade de não ser revistado por um policial. Por quê? Embora permitir isso seja respeitar a sua identidade de gênero, esse corpo, que é um corpo que pode ter seios, é um corpo que tem vagina, ele pode se sentir violentado nessa revista, por exemplo. Né? Então, a gente tem que ter em mente esses cuidados. Que corpo é esse que eu estou tratando? Como que eu vou inserir esse corpo numa política de gênero? E para ter esse debate, é preciso chamar a população trans para que ela diga o que ela pensa sobre essas questões. No entanto, sobre o uso de banheiro, é unanimidade no movimento trans de que homens trans devem utilizar o banheiro masculino e mulheres trans o banheiro feminino. Sobre a questão da licença maternidade, dos direitos da associação, a gente não tem absolutamente nada sobre isso. A própria transparentalidade no Brasil é uma grande novidade. Para vocês terem ideia, eu fiz uma pesquisa antes de produzir o meu artigo, que não foi lançado ainda por conta da pandemia, foi adiado, é possível que em agosto esteja disponível nas revistas científicas, né, do país, mas só tinha um trabalho acadêmico antes do meu, né, e durante o curso, né, que eu fui dando palestras sobre isso, surgiu um outro, mas acho que quando muito, 2 ou 3, né, o meu, então, está desbravando esse caminho. Pouco se sabe sobre as consequências jurídicas disso. Eu protocolei a minha licença maternidade na Universidade Federal da Bahia e até hoje ela não foi tratada. Meu filho já vai fazer 11 meses, né, e no semestre que eu me ausentei para cuidar do bebê e cuidar da casa, enquanto o Theo precisava ficar tempo integral na faculdade, porque ele é estudante de medicina e ainda tinha o trabalho dele, né, o estágio dele, fora da área de medicina, porque ele tem uma formação em técnico de informática, né, e aí eu tive que me ausentar, e o meu semestre, ele não foi trancado, porque até hoje não foi tratada a questão da licença maternidade. Acho que o mês aconteceria em uma instituição de trabalho, por exemplo, né, teria dificuldade de se protocolar, as pessoas teriam dificuldade de entender essa licença. Resultado, meu semestre não foi trancado até hoje, então, até então, deu como abandono
o meu score, que era exemplar, desceu para 4,9. Eu que sempre tive um score 9,8, 9,9, sem querer me gabar, inclusive na minha graduação anterior, que eu cursei Artes, Direito, minha segunda graduação, nunca tive um score desse, fui prejudicada completamente, inclusive com dificuldade de pegar novas matérias, porque não trataram minha licença maternidade. Então, acho que é um debate que precisa ser desbravado, né? Não tenho informações de como que isso está ocorrendo, eu sei como talvez deveria acontecer, que é respeitando sempre a identidade de gênero do sujeito trans, reconhecendo legalmente essa identidade de gênero, né? E sobre, estou tentando responder rapidamente por causa do tempo, mas podemos ampliar o debate depois. Sobre a questão do lugar de fala, muito obrigada por essa pergunta, é um ponto que eu sempre toco, né? Acho sim que devemos extravasar tanto esse lugar de mero depoimento, para termos também uma fala qualificada, né? Quem assim deseja, que tem gente que não deseja entrar na universidade nem ter essa carreira acadêmica, mas para quem deseja, que seja reconhecido primeiro que nós podemos ser pesquisadoras, nós podemos ser especialistas, e que também podemos falar sobre qualquer coisa, né? E aí, nesse sentido, sobre o que eu gostaria de falar, caso não fosse gênero, embora eu ame falar de gênero, né? Eu me debrucei sobre os estudos de gênero, eu me tornei um especialista nos estudos de gênero, mas eu não me limito a isso, né? Então, eu pretendo seguir na área do direito médico, né? Isso, caso não retorne aí para a área do direito da família, embora sejam áreas correlatas, né? Eu posso, quem sabe, buscar uma especialização em direito médico e fazer um mestrado no campo dos direitos da família, mas eu quero me dedicar a esse estudo, né, do biodireito, da bioética. Eu sou apaixonada por bioética. Tem um artigo da bioética que será publicado no primeiro seminário de visibilidade das produções jurídicas femininas da UFBA, todo lado de grandes nomes do direito médico, como Camila Vasconcelos, que é minha mentora, assim, que eu admiro profundamente. Tem o Timbó também, lá da Católica, ele não está nesse evento, mas que também me influencia dentro de sua pesquisa. Então, eu acho que eu produziria muito nesse sentido, sobre o direito médico, né? Porque até no campo do direito da família, eu estou falando sobre transparentalidade. Então, ainda é gênero, de certo modo, né? Mas no campo do direito médico, da bioética, sobretudo, pensando na relação médico-paciente, pensando em perspectivas decoloniais para esse próprio dispositivo, eu acho que eu ficaria muito feliz em poder fazer uma produção nesse sentido, né? E lugar de fala é isso, a gente ocupar todos os lugares, falar sobre qualquer coisa e não nos subordinar a qualquer, enfim, teoria ou qualquer dispositivo que fale, você não pode acessar isso por ser trans. Eu acho que isso aí é inadmissível. Falar, por exemplo, que eu não seria uma boa jurista porque eu sou trans. Ou que, enquanto uma juíza, por exemplo, eu não poderia julgar uma outra mulher trans porque eu não seria imparcial. Ora, quantos juízes julgam outros homens? Quantas juízas julgam outras mulheres? Por que eu não ia poder julgar uma mulher trans? Quer dizer, quem é o sujeito neutro? Quem tem o direito de ter a neutralidade, né? Enfim, debate longo que a gente pode expandir em outros momentos, em outras plataformas. Espero ter dado conta. A gente já está além do tempo, nós já estamos 12h10, eu vou... Tem mais algumas perguntas, Rívia se solidariza, manifestou indignação. A nossa querida colega Maíra também manda uma pergunta sobre a questão da criminalização, a seletividade do nosso sistema punitivo, né? Bom, enfim, e a criminalização da homofobia, e embora diga que o simbólico é importante, pergunta que políticas públicas seriam fundamentais para até se chegar à prática ensejadora da punição. Bom, enfim, mas isso fica a pergunta, nós já estamos 12h10, eu tenho que encerrar, tenho que lhe agradecer, não é? Mais uma vez, assim, eu quero dizer que eu falei na psicanálise, eu gosto da psicanálise, e, embora eu tenha citado uma frase de Lacan deslocada do seu contexto, não é? Que é uma leitura que ele faz, inclusive a partir de Freud, não é? Que trata de um caso famosíssimo, que é o caso de um jurista da Alemanha, que é o caso Schreber, não é? Eu desloquei assim, mas eu talvez, e você com razão contestou isto,
não é? Contestou, apontou o que seria, vamos dizer assim, um certo descaminho que a psicanálise, a teoria, os teorizadores da psicanálise adotaram durante um tempo, mas acho que isso é cada vez mais vencido, não é? Essa ideia que se tinha, quer dizer, que vem de uma tradição, você citou o discurso biologizante médico do século XIX, Krafft-Ebing, Stoller, enfim, né? Mas eu acho assim que a psicanálise traz uma grande, eu sou psicanálise, a psicanálise, como me filiou, a psicanálise freud-lacaniana, né? Mas eu acho que apesar de todos os equívocos que foram cometidos, Freud e Lacan, a partir de Freud, sobretudo, eles trazem uma grande contribuição. Que contribuição é essa? É descolar biologia, sujeito da biologia. Não é? Eu acho que isso foi a grande sacada, isso abre uma perspectiva teórica, epistemológica, fundamental para se pensar o humano, não a partir do seu suporte biológico, mas a partir da sua vivência, da sua existência e do seu desejo. Freud falava já na ambivalência sexual do infante, ou seja, nós podemos torcer isso e dizer que o infante não tem sexo, porque ele é uma promessa, independentemente do seu sexo biológico, e ele é produto, vamos dizer, da sua, ele se produz na formação do seu desejo, na constituição de si como sujeito desejante e sujeito faltante. Então, eu acho que isso é uma grande promessa. E eu tive, assim, só para terminar, eu tive a oportunidade de escrever um pequeno ensaio, numa pós-graduação que eu fiz em psicanálise, em que eu contestava os psicanalistas que falavam sobre isso na época, sobretudo a Catherine Miot, que tem um livro, O Extrasexo, um livro que é da início da década de 80, fim da década de 70 e início da década de 80, em que situa a transexualidade, o travesti, nessa perspectiva, ou da psicose ou da perversão. E eu escrevi já, isso era início dos anos 2000, eu escrevi um pequeno ensaio, que nunca foi publicado, mas era um ensaio para uma pós-graduação que eu fiz nesse tema, na psicanálise, em que eu contestava essas formulações, e há diversos que depois disso contestam isso. Então, era só para situar. Mas, enfim, temos que terminar. Eu quero te agradecer. Acho que os elogios são imensos e em profusão a sua palestra, o seu conhecimento, o seu domínio dos temas, enfim, eu quero lhe agradecer, foi uma grande oportunidade, tivemos esse percalço, mas é isso. Não é? Começamos novamente, sacudimos a poeira, demos a volta por cima, foi uma grande transmissão, acho que todos saímos daqui enriquecidos, com diversas questões, diversas perguntas a responder, mas, assim, também intuições de resposta. Então, eu quero agradecer, muito obrigado, quero agradecer a assistência de todos, a compreensão de todos que nos acompanharam, que tiveram o cuidado, a delicadeza de compreender o que passamos e se solidarizar conosco. Enfim, nós vamos adotar as providências que nos forem possíveis para cobrarmos do YouTube uma resposta adequada relativamente ao que aconteceu, a esse desrespeito que aconteceu, mas te agradeço, muito obrigado, e lhe passo a palavra para as suas considerações finais, pedindo, finalmente, perdão a todos aqueles que encaminharam perguntas, por qualquer dos canais que eu tive a oportunidade de passar para você. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, só reafirmar a importância desse espaço, agradeço toda a equipe que está aqui possibilitando que essa transmissão seja efetivada, né, na prática, falar que esse contratempo, esse acontecimento, né, ele ainda veio de maneira branda, por assim dizer, porque estamos na web, né, onde a gente pode simplesmente trocar de link e reiniciar. E quando isso é pessoalmente, é ainda mais delicado, né? Por exemplo, de boicotarem uma palestra e alguém se levantar e se recusar a ouvir
questões por conta de conservadorismo e preconceito. Então, isso só mostra que estamos no caminho certo. E isso tem que ser um elemento que nos motiva a trabalhar cada vez mais essas questões, né? Queria também reafirmar a minha crença na psicanálise. Eu acredito que podemos criar outros caminhos ou descaminhos, né? A Letícia Lanza, ela está mostrando isso. Ela é freudiana, ela é lacaniana e ela é trans. E ela aborda novas possibilidades, novas miradas psicanalíticas, né? Acho que essa não é nenhuma questão do próprio Lacan, é uma interpretação, né, do que Lacan disse de maneira a servir mais os preconceitos e individualidades de cada psicanalista. O Freud, ele foi um vanguardista, né? Em uma época que as mulheres não eram escutadas, o Freud já queria escutar as histéricas, né? Então, buscar nas histéricas a resposta de uma tal histeria já é um movimento revolucionário, tanto quanto o seu próprio ensaio, que infelizmente não foi publicado. Eu gostaria que fosse, quero muito acessar esse material, mas foi um ensaio vanguardista, né? Imagine, no início dos anos 2000, contestar uma visão lacaniana utilizada de maneira equivocada para ser transfóbica é um ensaio de vanguarda, com certeza, né? Que antecipou, inclusive, tenho certeza, muitas questões que nós conseguimos debater com tranquilidade agora, né, de 2015 para cá. Mas, enfim, o Freud, quando ele fala que a anatomia é destino, parafraseando na Napoleão, ele já está identificando um pouco do que a Beauvoir, ela trabalha de maneira muito pertinente, que é esse lance do determinismo biológico que a sociedade nos impõe. O que, na verdade, a gente aprende ao longo dos estudos de gênero, que é um grande equívoco, um grande e histórico equívoco. Espero ter contribuído de alguma maneira com as minhas impressões pessoais, a minha trajetória pessoal, a minha vivência articulada aos saberes mais técnicos e mais duros dos ensinos de gênero. Eu espero que isso não tenha afastado a empatia das pessoas por esse campo de pesquisa que é emergente, está sendo construído a cada instante, reconstruído. Espero que, de alguma maneira, as pessoas que assistiram sejam multiplicadoras, que isso seja apenas uma degustação para um debruçar maior e mais profundo sobre as questões de gênero, principalmente sobre os estudos feitos pelas pessoas trans. Eu posso estar compartilhando depois com quem tiver interesse uma bibliografia só com homens trans e mulheres trans pesquisadores, né? E agradecer imensamente e principalmente pela humildade, né, que leva magistrados, né, profissionais do direito, já formados, já com uma larga experiência de atuação, verdadeiras autoridades competentes em suas áreas para se colocarem no lugar de escuta para ouvir uma mulher trans. Isso em uma sociedade transfóbica que nos coloca sempre nesse lugar de marginalização é um ato extremamente revolucionário. E eu me sinto extremamente privilegiada mesmo, por ocupar esse lugar e pela possibilidade de construir diálogos com os senhores e com as senhoras. Muito obrigada, né, e me coloco à disposição para seguir com esse debate no que for necessário. Obrigado, Yuna, obrigado a todos, minha gente. Tenha uma boa tarde, um bom fim de semana a todos. Saúde para o Dionísio e sucesso e uma longa vida para toda a família. Obrigado, minha gente, bom fim de semana e até logo.